Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Comumente eu faço postagens aqui na comunidade com prefixos. Eu postei uma foto lá no meu TikTok da construção do Titanic, que é escrito RMS Titanic. Mas pouca gente notou um detalhe escrito embaixo em uma placa: Royal Mail Steam, que significa navio do Correio Real. É esse o tema do vídeo de hoje. Prefixos de navios. Qual você conhece? Você sabe o que significa? Você já deve estar cansado de ouvir RMS Titanic, HMHS Britannic. Você até pode ter escutado um HMT Olympic. Sim, é um prefixo de guerra. Já vamos entrar nesse ponto. E afinal, por que não existe, por exemplo, um RMS Andrea Doria? Um erro que eu cometi há uns tempos atrás, em um vídeo da construção do Andrea Doria, escrito RMS Andrea Doria. O Andrea Doria é italiano. RMS é apenas prefixos para navios mercantes britânicos. Isso é um erro grave que eu escrevi com o RMS Andrea Doria. Coisa bem estranha. Mas o que isso significa? RMS significa Royal Mail Steam ou Royal Mail Ship, que significa que em português, que é o meu idioma, significa navio do Correio Real. Voltando a falar sobre postagens na comunidade, recentemente eu postei uma foto da construção do Suevik, escrito SS Suevik, SS Carpathia. Nós estávamos falando do Suevik. Bom, todo navio a vapor vai ser SS. Mas o que significa SS? SS significa steamship, ou navio a vapor em português. Uma curiosidade sobre o Titanic é que ele recebeu o prefixo RMS no dia 2 de abril de 1912, às 8 horas da noite. Antes disso, ele era apenas um simples navio, simples SS, um simples navio a vapor. Até ele receber a coroa RMS. Conta aqui nos comentários se você já sabia o que significava SS ou RMS. Falando um pouco da linha do tempo da White Star Line, provavelmente você deve conhecer o último navio da empresa, que foi projetado, foi parcialmente construído e foi dividido em dois, formando o MV Georgic e o MV Britannic. O que significa RMMV? Sendo que RMS, Royal Mail Steam, é navio do Correio Real em português, RMMV significa Royal Mail Motor Vessel, ou um navio a motor do Correio Real. Tudo isso se encaixa. E o MV? V Britannic e o MV Georgia. O que significa MV? Motor Vessel, navio a motor, significa que é um navio movido a motor de combustão interna. É um motor a diesel. A maioria dos navios é MS ou MV. Entrando em desuso, muitas embarcações começaram a usar o prefixo MV, que é Motor Vessel, navio a motor. Com o passar do tempo, a maioria dos prefixos foi se modernizando. Assim nasceu o MS e o MV. E o MS significa Motor Ship, ou navio a motor, que o MV era embarcação a motor.
o prefixo antigo era o MV ou MS, que são mais utilizados o MS hoje em dia. A diferença é que o MS se tornou muito mais popular nos últimos anos, com o MV ficando menos conhecido, mas ainda é bastante utilizado por algumas embarcações. Mas a maioria deles são conhecidas por MS. Existe um navio chamado TSS Olímpia, mas, afinal, o que significa TSS? Significa Trinscrew Steamship, ou navio a vapor, ou de dupla hélice. Provavelmente você já deve ter ouvido falar do MTS Oceanos, um navio que afundou e todo mundo foi salvo. E eu acho um dos naufrágios mais ridículos da história por ter afundado por falta de manutenção. Mas afinal, o que significa MTS? Na maior parte do tempo, o MTS Oceanos, ou Oceanos, era conhecido como MV Oceanos. Mas afinal, o que significa esse prefixo MTS? Que estava implementado no Oceanos quando ele afundou. MTS em português significa reboque e salvamento no mar. Em inglês fica mais ou menos Maritime Towage and Salvament, que é o que acabamos de comentar. Esquece de me comentar se você sabia de algum desses prefixos ou ficou sabendo agora. Contem nos comentários. Não esquece de mandar para um amigo caso ele não conheça algum desses prefixos. Vous qui avez daigné bénir l'arche de Noé flottant sur les eaux du déluge, tendez-lui la main comme vous l'avez tendu. O nosso querido HMHS Britannic. O que significa HMHS Britannic? Vamos descobrir nesse vídeo. HMHS ou MTS significa Where ou With Majestic Hospital Ship, ou significa, ou em português, Navio Hospital de Sua Majestade, que é His Majesty is Hospital Ship. Navio Hospital de Sua Majestade. Acontece que quando o Britannic estava sendo finalizado e estava acontecendo a sua conversão para Royal Mail Steam, ou RMS, ele foi cogitado por o governo britânico para ser um navio hospital durante a guerra. Então, como prefixo, o Britannic recebeu o prefixo HMHS, nunca sendo concluído para ser transatlântico, ou em inglês, Ocean Line. O Britannic afundou, sendo nunca conhecido por ser RMS, ou Royal Mail Steam. Aí está uma representação de como ele iria ser se fosse RMS, Royal Mail Steam. Era muito mais avantajado que o Titanic. Ele deveria limpar o nome da empresa White Star Line, que o Titanic tinha deixado com seu afundamento. Mas infelizmente ele acabou afundando. Falando em guerra, na Marinha Mercante Britânica, você sabia que o Olympic também foi recrutado pela Marinha Mercante Britânica? Também serviu como navio de guerra. Estamos falando do HMT Olympic. Ele ficou mais ou menos assim durante a guerra. HMT, ou Wireless the Military Transport, significa 8MT significa
significa transporte militar alugado. O Olympic, juntamente com seu irmão Britannic, foram alugados pelo governo britânico para servir na guerra. Só que o Britannic, ele meio que não deu muito certo não, né? Porque o coitado afundou. Seria um luxo ter o Britannic como navio de passageiros, isso daí eu, sinceramente, na minha opinião, eu reconheço. Agora você sabe que HMT é um prefixo só de guerra para navios britânicos. Falando de guerra, você conhece o prefixo HMS? Que significa His Majestic Ship. Ou em português, que é o nosso idioma, navio de Sua Majestade. Prefixo de guerra que foi utilizado em muitos navios. O nosso próximo e último prefixo de hoje é o USS, que significa United States Ship, ou navio dos Estados Unidos. É um prefixo usado para identificar navios comissionados por a Marinha dos Estados Unidos. Se aplica ao navio somente enquanto está em serviço. Durante a guerra, os Estados Unidos confiscou o Imperator da Imperator Class. Estão eles o Vaterland, o Imperator e o Bismarck. E o Bismarck nem estava concluído na época, né? Só o Imperator e o Vaterland. O Imperator e o Vaterland foram convertidos para USS, um navio dos Estados Unidos. E aí vai entrar no final da guerra a premiação, entre aspas, da perda do Britannic e da White Star Line e a perda do Lusitania, da Cunard Line. Para a Cunard foi dado o Imperator, que virou Berengaria ou Berigaria. O vídeo da classe Imperator, ou por essa questão da doação de navios, deixa o seu comentário aqui embaixo, que eu respondo todos eles, mesmo não sendo muitos. O Vaterland, o Bismarck e o próprio Imperator. O vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se compartilhar com aquele seu amigo que não sabe desses prefixos de navios. Estou ficando por aqui e até a próxima. MR2, o que ela é? MS? RMS? Deixa aqui nos comentários. Você deve estar cansado de ouvir RMS. Você deve estar cansado de ouvir RMS Britannic. Meu Deus, perdi a palavra. RHMV. RHMV. Nunca. Você sabe o que significa RHM? O navio RMV Oceanic, James Crowell, HMT ou ATMT, HMT significa Agora vamos falar um pouco de guerra. O nosso querido HMHS
steam up for the last time. The Olympic is at Southampton, her decks empty, and for the last time the Blue Peter flutters from her masthead. The old White Star liner is sailing on her last voyage, en route for Jarrow and the shipbreakers, but there is no send-off. She had a wonderful war record, sinking 2 enemy submarines and carrying thousands of troops in safety. They called her the Old Reliable. Now her days are done, and away she goes, reliable to the last. Jarrow, which has suffered as severely as any of the depressed areas from the bitterness of unemployment, is in luck's way at last, and all along the banks of the Tyne, crowds wait to see the Olympic arrive at the end of her last voyage. The 46,000-ton liner is on her way to the shipbreaking yard and brings 18 months' work and £100,000 in wages to the hard-hit town. So the tragedy of the Olympic's last trip becomes a journey of good omen for the Tynesider. Journey's end. After 24 years' service as a luxury liner, the Olympic makes her last voyage. 2 years ago, the great vessel was handed over to be dismantled, a godsend to many unemployed on Tyneside. And now she goes for her final demolition at Inverkeithing. Compare the pathetic hulk of today with the magnificence of the Olympic in her